Cristina, a gente vai falar sobre velhice, né? Você estava falando o seguinte, que quando chega essa idade da velhice, eles já acham que é sintoma de doença, que começou a chegar a 60, 70 anos, é isso mesmo? Isso, então assim, para onde eu olho? Para mim mesmo. Bom, a população está envelhecendo, né, cada vez mais. Então a perspectiva, assim, para 2025 é que para cada 5 pessoas da população, uma seja idoso, né? Então isso assim é um número muito grande, né? E a população e as autoridades ainda não estão preparadas para esse envelhecimento da população, né? Isso é uma coisa que a gente vê. E aí o que eu chamo a atenção é para essa questão assim dos profissionais estarem cada vez mais preparados para isso, né? Então, e ainda tem muita questão assim do envelhecimento ser sinônimo de doença, né? Então até a gente tem propagandas na mídia que cultuam muito a questão do envelhecimento, mas associado à beleza, né? E às vezes não é só isso, né? E você sabe que hoje, eu me dei por mim, eu estava vindo trabalhar e estava vindo 2 senhores caminhando ali na Paraná. E eu fiquei, mas cabecinha branca mesmo. E aí quando eles foram cruzar a rua, um pegou e segurou o outro, porque o outro foi direto, né? E tava vindo um carro, ele segurou. Aí eu pensei nessa questão da velhice saudável, né? Eles caminhando, a amizade que se tem, imagina quantos anos que eles não devem ser amigos, né? Aí um cuidando do outro naquela idade. Eu fiquei analisando. Então essa é a importância de saber que vai envelhecer, mas envelhecer com saúde também, né? Isso. E os cuidados já começam desde agora, né? Então todos nós estamos envelhecendo, a criança está envelhecendo. Então é importante que a gente tenha hábitos saudáveis para quando chegar na velhice, que é a partir de 60 anos, né? Nos países em desenvolvimento, é importante, né, ter mais atenção, né, mas é um resultado, né, de uma vida saudável. E antes você acha assim, que antes tinha menos idosos, né? O que se dava? Porque justamente não se cuidavam, ou a alimentação, era o caso da alimentação, ou chegava nisso meio que entrava numa depressão também, se fechava para o mundo? Tem muitos fatores dessa mudança, né, no perfil da população. Uma delas é a questão da diminuição de natalidade. Então hoje já não se tem tantos filhos como antigamente, né? Então mudanças, o dia a dia, né? A questão dos mudanças dos hábitos faz com que a pessoa tenha mais uma qualidade de vida melhor e consiga viver, né, mais tempo. Em dezembro do ano passado saiu uma revista científica dos Estados Unidos dizendo que assim, hoje a criança que nasce ela já tem condições de viver até 100 anos. Nossa! Só que aí com o dia a dia, essa correria, a gente acaba não se cuidando, né? No geral. A gente se preocupa só com a gente agora, né? Isso. Estamos aqui, estamos bem, mas e depois? A gente tem que se cuidar agora para depois ter uma velhice legal, porque ninguém quer morrer cedo também, né? Doutora, vamos fazer o seguinte, Cristina, você volta segunda-feira pra gente continuar nosso assunto? É um assunto bacana, eu acho legal e ser idoso, tá? Agora eu vou lembrar do meu pai, né? Que meu pai tem apenas 62 anos e ele já acha que ele tá velhinho. Mas ele é um homem fortão, né? Que eu amo muito, fortão lá inteirão e acho que já tá velho. Papai, tá novinho ainda, fica tranquila, só se cuidar, né? Se cuidar na alimentação, fazer exercício, tudo isso a gente fala segunda-feira, pode ser? Pode. Então segunda tá marcado. Então aí, gente, vai ficar marcada. Cristina Ribeiro volta com a gente segunda-feira para continuar esse assunto com a gente, que é bem importante, que nós temos que saber se cuidar agora para depois, até mesmo eu aqui, com dengue, tinha que estar de repouso, ela falou pra mim. Você não tinha que estar de repouso? Ela chegou e falou assim pra mim. Então vamos ver, amanhã, quem sabe, se eu não aparecer, vocês já sabem, gente. Um beijo pra vocês. Cristina, obrigada. Segunda a gente volta, tá? A gente volta a conversa esse assunto. Olha só, agora que a Mara Cristina, desculpa, Cristina Pinheiro, eu falei, eu sabia que ia trocar. Ribeiro. Toda vez que ela vem aqui, gente, eu troco o nome dela. O que tá acontecendo? Desculpa, de novo. Eita. É que eu tava tão emocionada com aquela rabada e polêmica da cozinha, olha aí, o que acontece? Vem pra cá, mistura tudo. Cristina Ribeiro, isso mesmo. A gente estava falando sobre a questão de envelhecer bem, com saúde. Agora você abordou um ponto seguinte, essa questão do profissional, como que ele deve atender essas pessoas já com mais idade. Essa é uma preocupação que tem que se ter, né? Tem. Então, assim, como eu falei na semana passada, né? Então a população está envelhecendo. Aí para 2025 a proporção
é mais ou menos de 5 pessoas da população, uma seja idosa. Né? Então tem que se preocupar com essa questão do envelhecimento e junto com isso vem a questão dos profissionais qualificados. Né? Porque o idoso, assim, muitas pessoas acham que idoso é igual criança. Não é. Não é, né? Não é, assim, ele tem algumas semelhanças no sentido de, às vezes, ficar mais dependente, né? Mais carente, precisar de mais atenção. Mas o profissional, ele precisa ter esse olhar, né? Específico, para quê? Para atender, né? De forma, não ver apenas assim, idoso só tem doença, também não é isso, né? Tem várias alterações. Porque isso acaba influenciando no próprio idoso, né? Se tratá-lo como criança, ele vai perceber. Né? Não vai querer ser tratado assim, né? Então, e aí vai atenção, assim, tanto para os profissionais que precisam dessa qualificação, e aí ter esse olhar, porque algumas alterações ocorrem com o envelhecimento, né? Até te comentei da questão da pele, né? Que agora na mudança da estação é muito importante ter atenção a isso, né? Então uma boa hidratação da pele, tanto, né, do idoso como no adulto, no jovem, na criança. Mas o idoso tem essas alterações, então a pele ela se torna mais fina, mais ressecada, né? Então precisa ter essa hidratação, a ingesta de água, que às vezes eles não gostam, né? Por causa não tem muito costume, mas tudo isso precisa ser feito, né? Para ele ter uma qualidade de vida melhor. E hoje a gente já observa, assim, uma necessidade de profissionais que estudem isso, que tem esse atendimento mais, né, especializado. Tem carência, então. Tem carência, então. Precisa, assim, os profissionais e até, assim, os familiares procurarem esses profissionais, porque o atendimento vai ser diferenciado, né? E precisa, assim, ver o idoso, eu costumo, né, dizer do atendimento integral para o idoso, né, de não vê-lo apenas como uma doença, né, de escutar, porque o idoso, ele, no geral, ele gosta de falar, né? É verdade. E às vezes... Idoso gosta, sabe que eu sempre digo assim, que eu tenho paixão de sentar e conversar, porque ele sempre tem muito assunto importante, muita história para contar pra gente. Né? E o profissional precisa ouvir, né? Porque essa história, assim, é uma história de vida que tem aí, no mínimo, 50, 60 anos, né? Então tem muita coisa, muitas informações que são úteis, né? Então na fisioterapia eu costumo dizer assim, um paciente, ele vem frágil, né? Então ele vem no momento da vida, assim, que ele vai precisar de uma atenção, e se eu tomar como, assim, princípio, só aquele momento dele, não vai ser o ideal, porque eu preciso ver como ele era ativo, ele fazia as atividades de vida diária dele de forma independente, né? Como que era isso? Então, se eu lembrar em prestar atenção nesse contexto, eu vou exigir dele, assim, né, para que ele, né, tenha cada vez melhor, assim, uma qualidade de vida, e não só naquele momento que ele está frágil, né? Então, porque isso também, se você não valorizar exatamente esse passado dele, né, vai acabar deixando ele mais para baixo ainda, às vezes, porque quem sabe ele chegou lá com uma gana de tentar fazer mais e você só atende aquele básico. E muitas vezes, assim, a família acha que, ou as pessoas no geral, né, o idoso, ele está meio quietinho, tal, isso é normal do envelhecimento. Não é. Não é normal a pessoa com a idade, o avanço da idade, ficar triste. Então, às vezes, assim, o que a gente vê é não dar atenção para essa alteração de humor e às vezes pode até ser um início de uma depressão. Olha só. Entendeu? Que é uma coisa muito comum, né? Então, assim, tanto nessa faixa etária quanto pessoas que, assim, se aposentam. Então, a gente observa, assim, nas pesquisas e na prática, que muitos casos de depressão vêm depois da aposentadoria. Porque a pessoa dedica muito tempo da vida dela, assim, 40 horas por semana num trabalho, muda toda uma vida, se dedica, né, muito tempo, né, e energia para aquilo, e aí se aposenta. E aí, o que eu vou fazer agora? Né? Então precisa ter esse planejamento, né, do que vai ser feito depois. Por isso que tem muitos filhos que depois, né, geralmente, assim, tem muita gente que está na cidade, que era do sítio, aí foi trabalhar, aí chegou uma certa idade, coloca o papai de volta no sítio para ele ter o que fazer, né, para ele não ficar parado, que isso também ajuda a deixar a pessoa mais para baixo, a se achar inútil. Acho que agora é importante ver, assim, o que ele gosta de fazer, porque às vezes a gente vai propor uma atividade que ele não tem a ver com a história dele, né? Então, assim, nos trabalhos de grupo que eu faço com idosos, às vezes as pessoas falam, vamos deixar lá, tem idosas, vamos colocar o crochê para ela fazer, tricô, mas ela já fez alguma vez na vida? Nem gosta. E se ela não fez, isso vai frustrar mais, porque aí ela não vai conseguir,
E aí isso daí pode gerar até uma frustração mesmo. Como pode acontecer aquele que vai gostar e fala, nossa, eu queria saber fazer, não tive oportunidade, agora eu tô conseguindo. Isso, por isso de analisar a atividade. Então tem vários aspectos, né, do atendimento, assim, eu vou atender o paciente, eu sou fisioterapeuta, mas eu preciso ver, ele tá comendo? Não tá? Então, se ele não está comendo, ele vai gastar uma energia com aquele exercício. Será que ele não está comendo por quê? Porque às vezes ele emagreceu e a dentadura está frouxa. Olha só, como que a gente vai pensar nisso? Mas eu preciso pensar. Não que eu vou atender e vou tratar esse aspecto, não, porque tem profissionais para isso. Sim. Então, eu costumo dizer muito da questão da equipe interdisciplinar. Eu encaminho os meus pacientes para outros profissionais e o atendimento integral, né? Porque é isso que, assim, vai dar um maior sucesso. Porque às vezes eu vou chegar no idoso, ele vai estar triste. Aí eu vou falar, não, vamos começar a fazer o exercício. Não é por aí. Vamos ouvir, de repente ele está com alguma alteração, tá com algum problema na família. Será que é o caso de encaminhar para um psicólogo? Às vezes vai ser, né? Então eu preciso, não dá só para eu pensar naquela atividade. A fisioterapia, o exercício pelo exercício. Ou seja, então, o envelhecimento mais saudável, mais tranquilo, você tem que abordar tudo. Né? Muitas vezes o psicológico dele pode estar, o que também vai resultar depois na fisioterapia. Isso. Não vai conseguir fazer direitinho. Então né? É um atendimento desse todo, né? Que é o ideal, assim, seja na físio, na fono, o geriatra. Então, assim, interessante o familiar acompanhar. Vai junto com o idoso numa consulta, deixa o idoso falar, né? Porque sim, Mas observa, porque às vezes assim, o idoso vai sozinho, ele vai receber umas orientações. Será que ele vai fazer em casa? Não vai? Então, se ele tem alguém junto, para olhar, para incentivar, né? Para falar assim, não, vamos fazer, vai ser melhor. Então, todos esses cuidados, né, é importante a gente ter, assim, seja com o nosso pai, com o nosso avô, nosso tio, quem for, né? Legal. Então, tem muita coisa aí para trabalhar. Você tem que observar muita coisa, né? Ficar atento, né? Só dizer, o vovô tá lá, tá velhinho, tá com 80, com 70. Não tem mais nada para fazer. Tem que dar essa atenção, eles precisam continuar se exercitando, assim, tanto mentalmente, corpo, né? Isso aí. Legal, Cristina. Então, vamos deixar seu telefone. A gente tem o telefone para colocar no vídeo? Vamos pôr o telefone da Cris aí. Vou chamar ela de Cris agora, né? Que daí eu não erro, mas o nome dela, ficar mais íntima. Olha aí, 9105-3018, né? Mesmo. E ali também tem o e-mail seu, Cristina Ribeiro. FT, né? De fisioterapeuta. ft@gmail.com. Cris, obrigada então, tá? Obrigada pela simpatia. Você deve ser uma ótima né, profissional, ter essa paciência. Imagina, e sempre que tiver algo bacana pra gente estar conversando aí, você tá convidado.